Salmo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então aqui Davi, ele conhecia o tabernáculo terrestre. Ele foi construído no deserto, ele era um lugar santo, era um lugar de completa comunhão com Deus. Então o tabernáculo era uma barraca grande, na qual eram realizados assim os atos de adoração no tempo em que os israelitas andaram pelo deserto. E depois ele foi substituído quando o rei Salomão edificou um templo. Então Davi, ele conhecia o tabernáculo terrestre, mas ele também sabia da existência de um tabernáculo melhor, um tabernáculo eterno nos céus. Mas Davi, ele queria saber quem seriam seus habitantes, porque ele pergunta aqui, quem habitará? Não é? Então esse quem aqui, ele não se refere assim ao gênero masculino, feminino, ou mesmo a uma nacionalidade, ou uma posição social, ou um sobrenome de peso. Ele se refere assim às qualidades e ao caráter, os traços assim marcantes daqueles que um dia irão morar com o Senhor lá no céu. Então fala quem habitará. Habitar também aqui no texto traduz assim a ideia de uma longa e permanente estadia. E não apenas assim um pequeno período de tempo. Então Davi pergunta aqui para o Senhor, né? Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar e viver no seu tabernáculo, no teu santo monte? Então o salmista ele faz assim nesse cântico, a pergunta assim mais crucial de todas. Quem poderá habitar no tabernáculo de Deus? Ou seja, quem salvará a sua alma e viverá para sempre com Deus? Então essa, irmãos, é uma pergunta assim que todos nós, seres humanos, mais devemos almejar conhecer a resposta. Por quê? Porque só assim é que nós saberemos se nós estamos enquadrados no perfil daqueles que um dia habitarão com o Senhor lá no céu. Então conhecer assim o nosso destino eterno é fundamental. Por quê? Porque a palavra, ela diz lá em Mateus 16, 26, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, perder a vida eterna, perder a salvação. Então, o que adianta nós termos tudo aqui, mas depois, quando formos para lá, perdermos a melhor parte, que é a vida verdadeira, a vida eterna. Então, se você perguntar assim para qualquer pessoa se ela quer morar no céu, a resposta imediata é sempre assim, é claro que eu quero. Mas será que a vida, a conduta, as atitudes, às vezes, dessa pessoa revelam características, assim, requisitos de um cidadão que vai morar no céu? Não é? Então, o nosso objetivo é um dia também ir morar lá no céu com o Senhor. E nos tornarmos também um cidadão dos céus, como diz esse texto aqui do Salmo 15. Mas, irmãos, nós não obtemos assim a cidadania celestial sem primeiro nós também apresentarmos os requisitos necessários para isso. Então a questão é essa, né? O que eu terei que fazer ou o que eu terei que ser para poder um dia habitar lá no céu com o Senhor? Aqui nós vemos, né, no Salmo 15, que fala sobre os requisitos. Então ele fala, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que fala verazmente, que não difama, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que o temem. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Então nós vemos aqui
mais ou menos uns 11 requisitos que nós precisamos ter para poder um dia ir morar com o Senhor lá no céu. No tempo de Jesus, irmãos, muitas pessoas, eles vinham ao Senhor, e quase sempre as suas preocupações eram assim de caráter terreno. Os 10 leprosos, eles foram até Jesus, e o que eles queriam? Eles queriam ser curados. Os cegos também, os cegos foram até Jesus, procuraram Jesus, por quê? Porque eles queriam voltar a enxergar. Alguém também procurou Jesus para pedir ajuda, assim, numa questão de herança. Ele disse: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. E os fariseus também vieram perguntar ao Senhor se eles deviam ou não pagar tributo ao imperador. Eles perguntaram: é lícito pagar tributo a César ou não? Então nós vemos que muitas pessoas, elas iam procurar Jesus por questões assim pessoais, questões corriqueiras do dia a dia, não é? Das circunstâncias. Então poucas pessoas foram falar com Jesus para saber como ir para o céu. Lá em Lucas 18, teve uma pessoa que foi falar com Jesus. Era um jovem rico, ele procurou Jesus e ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele o que ele devia fazer, não é? Vender tudo o que ele tinha e depois segui-lo. Mas, como o jovem ele era muito rico, ele não atendeu o conselho de Jesus. E, consequentemente, ele perdeu a chance de entrar no céu. Em Atos 16:30, também, um carcereiro, ele perguntou a Paulo e Silas, né? Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas havia também pessoas, irmãos, que nem estavam à procura do céu. Mas, ao terem assim um encontro com Jesus e aprenderem com ele acerca da vida eterna, imediatamente eles aproveitaram essa oportunidade de um dia ir morar com ele. Uma dessas pessoas, irmãos, foi Zaqueu. Zaqueu, ele ansiava, a palavra diz, para ver Jesus. Mas nós sabemos, não é, que ele obteve muito mais do que ele esperava. Então, no final assim da visita que o Senhor fez à casa de Zaqueu, Zaqueu ele encontrou o caminho para o céu, porque Jesus afirmou, né, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Então, irmãos, fica assim a pergunta: o que realmente nos leva para o céu? E Jesus, irmãos, ele nos responde isso através de uma parábola que está lá em Lucas 14:15. Vamos dar uma olhadinha? Lucas 14:15. A palavra fala assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E a todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo:
sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui, irmãos, essa parábola, né, fala assim de um homem que simboliza Deus, que preparou uma grande festa, que simboliza o céu. E nós vimos aqui que ele mandou convidar muitas pessoas. Mas nós vimos também que as desculpas assim foram frustrantes, não é? Todos começaram a excusar-se, como fala aqui, dar desculpas, não é? Um disse que comprou um campo, que precisava ir vê-lo. O outro disse que tinha comprado 5 juntas de bois e que precisaria experimentá-los. O outro disse que se casou e por isso não poderia ir. Mas, irmãos, o que chama a atenção é o que como que Jesus encerrou essa parábola, né? Ele disse: porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Então, esses 3, eles perderam a oportunidade de um dia ir morar no céu com o Senhor. Então, esse exemplo, ele nos mostra o quê? Que é possível ganhar o céu, mas também é possível perdê-lo. Então, nós nunca devemos fazer assim como fizeram esses 3 convidados da parábola, né? Que deram desculpas para não comparecer a festas. Então, irmãos, isso nós podemos traduzir assim, que nós nunca podemos deixar de dar ouvidos à palavra de Deus, principalmente sobre a vida eterna, porque se assim nós o fizermos, nós também estamos garantindo o nosso passaporte para lá. Mas o que é interessante também, irmãos, é que a festa ela não deixou de ser realizada por causa dessas 3 pessoas. Nós vimos aqui que depois de ouvir as desculpas dos seus convidados, e eram convidados de honra, o dono da casa fez o quê? Ele mandou convites para todos, não é? Como nós vimos aqui. Pobres, aleijados, mancos e cegos. Só que desta vez, os convites, eles não foram assim sofisticados como para os primeiros. Os novos convidados, eles ouviram assim, uma convocação singela, venham. E todos aqueles que aceitaram tiveram seu lugar garantido na festa. E após algum tempo também, aqui o texto fala que o dono da casa ficou sabendo que ainda havia outros lugares, né? E ele disse novamente ao servo: saia e continue a convidar. Irmãos, Jesus, hoje também, ele continua convidando para que você venha conhecê-lo, para que você também conheça o valor da vida eterna. Então, vamos comparar assim essa parábola com a nossa vida, não é? Ainda há lugares vazios no céu. Então, Deus, ele está dizendo hoje, para mim, para você, venha e tome o seu lugar. Seja sábio, não é? Faça a sua reserva para a eternidade. E faça ainda hoje. Então, ele está dizendo, né? Procure cada vez mais se enquadrar nos requisitos que é necessário para que um dia você também tenha a vida eterna. Eu creio assim, irmãos, que o céu é uma beleza inconcebível, não é? Paulo foi alçado ao 3º céu e ele ficou maravilhado. E nós vemos assim que Jesus aqui o compara a uma grande festa. Vamos ver o que fala em 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, irmãos, eu creio que não há nada, absolutamente nada nessa terra que pode ser comparado ao céu. Tamanho é a sua beleza. A palavra fala, né, que lá as ruas são de ouro e cristal.
Então, irmãos, de maneira nenhuma nós devemos perder assim a chance, a oportunidade de ir para o céu, porque é muito precioso, é precioso demais. E alguém, irmãos, abriu a porta para nós irmos para lá, e foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, se você fosse mudar assim para um outro país, certeza que você procuraria assim saber como são os costumes de lá, não é? Para quê? Para quando você chegasse lá, você está preparado para se adaptar ali. Como cidadão do céu, irmãos, é a mesma coisa. Nós devemos também nos preparar para viver a eternidade com Deus. Então, o que eu devo fazer para entrar no céu? A Bíblia, né, tem muitas passagens que falam sobre isso. Uma está em Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Aqui fala, irmãos, o que nós precisamos fazer para entrar no reino dos céus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está vendo? Nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. É a porta que muitos rejeitam, muitos não querem passar por ela. Uma outra coisa que nós precisamos fazer está em Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, uma outra coisa, nós precisamos nos arrepender, porque a palavra diz, não é? Que está próximo o reino de Deus. Jesus está voltando. Uma outra coisa também, irmãos, está em 1 Timóteo 6,12, que é um versículo que eu gosto muito. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, está vendo que nós temos que tomar posse da vida eterna, porque nós já fomos chamados. E uma outra coisa também está em Atos 16, 31, que é crer no Senhor Jesus, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, irmão, suponha assim que hoje você estivesse assim na frente de Jesus nesse exato momento. E Jesus perguntasse a você: por que é que eu deveria deixar você entrar no céu? O que é que você responderia para ele? Talvez assim você não saiba o que responder. Mas, irmãos, uma coisa que nós precisamos saber e ter assim cravado no nosso coração é que Jesus, ele nos ama e ele já providenciou para nós, não é, uma forma para que nós tenhamos assim a certeza de onde nós vamos passar a eternidade. E essa certeza, irmãos, está lá em João 3,16. Eu creio, irmãos, que esse é um dos versículos que é mais falado na Bíblia, não é? E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que Deus maravilhoso, não é, irmãos? Diz que nós temos que tomar posse da vida eterna. E o nosso Deus é um Deus tão bom, que ainda ele prometeu que nós passaríamos a eternidade com ele. Lá em João 14, 13, ele disse, né, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, irmãos, quem deseja ir para o céu, precisa se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus.
Precisa deixar que o Espírito Santo guie sua vida. Precisa deixar que o Espírito Santo nos guie. E também fazer somente a vontade de Deus. Obedecê-lo em tudo. Mesmo que muitas vezes nós nem compreendamos. Mas nós não precisamos compreender. Nós só precisamos crer. Então nós vimos, né, algumas coisas que nós precisamos ter, alguns requisitos para poder entrar no céu. Nós vimos, não é? Nos esforçarmos, nos arrependermos, crermos e principalmente tomar posse da vida eterna, porque nós vimos que ela já nos foi prometida por Deus. Então, irmãos, faça a sua reserva para a eternidade. Continue nesse caminho. Né? Se esforce cada vez mais para que você tenha cada vez mais requisitos para que um dia você também possa ser um cidadão ou uma cidadã que vai morar com o Senhor lá no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos.